que a igreja se prontificasse de orar por mim, para que o Senhor fale através do esse servo que está aqui. Preciso das suas orações, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Senhor Deus, graças a Ti dou, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, Pai, me escolheu na multidão. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque Tu escolhesse cada um, Pai, de estar aqui na Tua casa, nesse redil, buscando, Pai, aprender, a buscar, Senhor Deus, a Tua presença, a estar, Senhor Deus, entregando, Pai, o que eles têm, Pai, a Ti no Teu altar. Eu louvo, Senhor Deus, pela vida de cada um, Pai, que está a ouvir essa mensagem que o Senhor nos trouxe. E que o Senhor, Pai, seja, Pai, que fale em minha boca, Pai. Eu estou aqui disponível quando Tu me chamasse. Mas, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Que saia da minha boca, Pai, palavras de cura e de arrependimento, Pai, para aqueles que estão desviados do Teu caminho. Que eles se cheguem a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor. Meus amados, graças e paz a todos mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E eu trouxe uma mensagem que está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Perdão, eu só quero corrigir. Lucas 9, 23, perdão. A minha versão está no NVT. Oi? Versículo 23. Lucas 9, 23. Coloca na versão MV3. NVT. Eu vou iniciar o... Pronto. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome diariamente sua cruz e siga-me. Amados, muitas vezes, eu não sei vocês, muitas vezes eu penso, será, o que é que Deus quer de mim? Eu nasci para dormir, acordar, deitar e acordar de manhã, comer, trabalhar, pagar contas. Deus, Ele me trouxe aqui nessa terra para isso. Às vezes eu fico dentro de mim essas perguntas. E eu creio que muitos aqui já pensaram, né? Pensou: Senhor, o que é que Tu queres de mim? Grandes coisas Tu queres de mim. Mas, Senhor, tão pequeno sou, o que é que Tu queres para que eu faça? E muitas vezes não fazemos nada porque não temos entendimento do que, por que estamos aqui. O propósito de estarmos aqui, de vivermos, de ter um dia atrás do outro. Muitas vezes não temos dado resultado algum, só desperdiçado. O Senhor, Ele reuniu os seus discípulos e Ele deu poder e autoridade a cada um deles e falou: vão, pregue o reino do Senhor, o reino de Deus, cure e liberte eles de demônios. E Ele instruiu a cada um deles: se você estiver numa cidade e não lhe receber, você limpe a sandália até a poeira daquela cidade ali, dos seus pés, e vá, para que fique registrado que eles me rejeitaram. E eles saíram por ali fazendo o que o Senhor deu. O Senhor deu a cada um de vocês também. Ele deu lá no passado aos discípulos, os 12, mas Ele também, depois de sua morte, Ele passou para cada um de nós a mesma autoridade de pregar o Evangelho do reino de Deus, a justiça dele, e que nós possamos tirar pessoas do cativeiro, expulsando demônios e curando os enfermos. Essa autoridade está sobre todos nós, para cada um de vocês.
E ele saiu ali, e os seus discípulos saíram de cidade em cidade e fazendo o que o Senhor lhe pediu. E eles voltaram até o mestre e disse: Senhor, fizemos o que tu falasse, o que tu nos pedisse. E o Senhor tirou ele daquele lugar porque o povo estava à sua procura, todo mundo queria estar perto de Jesus. E ele tirou os seus servos dali e foi para uma cidade próxima chamada Betsaida. E lá eles começaram a contar as maravilhas que fizeram. Foi a primeira vez que eles fizeram isso. Foi o primeiro campo missionário que eles saíram ali só. Todo canto o mestre ia e ele fazia. Mas nesse dia os discípulos foram e fizeram. E eles chegaram maravilhados daquilo. Eles viram que o nome do Senhor Jesus era poderoso. E o povo estava à procura de cura. Muitos estavam querendo ser libertos, mas muitos estavam querendo só o que o Senhor tinha para dar a eles, que era o pão. Onde Jesus está, a fartura. E aquela multidão novamente se chegaram. E o Senhor olhou para aquela multidão e era só de homens, eram 5.000 homens. Se cada homem daquele levou sua esposa, vamos botar metade, mais 2.500 mulheres. E se cada um levou um filho, mais 2.500 pessoas. Então, era em torno de 10.000 pessoas. E o Senhor, os servos chegaram para ele, os discípulos, Senhor, dispensam eles. A gente não tem onde dar comida para esse pessoal. A gente só tem 2 peixinhos e 5 pães. Aqui na cidade não vai ter, aqui onde estamos não tem suporte para eles dormirem. Libera eles para eles ir a uma cidade onde eles vão para uma hospedaria e eles comam. O Senhor disse: traga aqui o pão e o peixe. O Senhor levantou para o alto e ele orou ao Pai, agradecendo, e começou a dividir aquele pão. Todos se fartaram, todos comeram até não querer mais. E o Senhor, o milagre que ele fez, ainda sobrou 12 cestos de pães. Mas eu não quero me pegar ao milagre do Senhor Jesus nesse momento. O Senhor, ele viu aquela multidão que estava à procura de pão e água. E o Senhor é o pão que alimenta. Mas o alimento que eles estavam à procura era para encher a barriga. E o Senhor, vendo aquela multidão, disse: vocês querem ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz diariamente. O Senhor Jesus, ele não tinha morrido ainda, ele estava vivo, mas ele falou de cruz, porque cruz naquela época só ia para a cruz quem estava preso, ia ser humilhado, ia ser morto. A cruz representava morte e vergonha, a qual ele ia passar por cada um daqueles que ali estavam. E ele falou: siga, quer seguir? Agora vocês carreguem a cruz de vocês. Vocês têm que tirar o seu orgulho, porque o teu orgulho vai te levar para a morte. Ele não falou, mas essa mensagem, ela quando veio a mim, ele falou que não se próprio, né, se examinar e quebrar o orgulho, não vão ver a Deus. Porque onde Deus vai, Ele quer pessoas que estejam na mesma visão que Ele, que estejam com o coração quebrantado, um coração que seja obediente a Ele. Porque Ele não prometeu a ninguém que ia ser vida boa, vida mansa, que vocês iam ter fartura. A fartura que Ele fala é a fartura espiritual, é aquela que mesmo você sem ter um pão em casa, você está dando glória e cantando louvores a Ele. É quando você estiver naquela situação que ninguém olha para você, está ao seu lado, e você saiba que Ele está com você ao seu lado, te dando força, te dando capacitação, te dando segurança, que é onde o Senhor está, a fartura, e Ele não vai desamparar. Certo homem chegou ao Senhor porque ele estava ali pregando e falando do amor de Deus, falando do reino como seria. Chegou: Senhor,
como eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor olhou para ele e disse: siga os mandamentos, não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe. E ele fez: eu já sei tudo isso e faço. Ele olhou para aquele homem e disse: só falta uma coisa, homem. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e siga-me. Muitas vezes, irmãos, estamos apegados muitas vezes em coisas que nós temos, que nós possuímos, em carro, casa, ou muitas vezes nem temos, mas temos ambição de ter. Mas o Senhor te pede só que siga, carregue a sua cruz. Ela não vai ser fácil, mas só desse jeito você herdará o reino dos céus. Porque o reino dos céus não vai ser entregue se você passar todos os dias da sua vida desperdiçando. E no final você vai ter a vitória, ter a terra prometida. Não, só vão para aqueles que perseverarem, aqueles que realmente tiraram de si. Eu não quero mais viver a minha vida, mas eu quero que Cristo viva em mim. É esse servo que o Senhor vai salvar, que vai um dia levar. Muitas vezes Deus entrega a nós ministério e muitas vezes jogamos fora, desprezamos o que Deus nos deu. Muitas vezes até o ministério está aguardando você tem tanto talento, tem tanto jeito para aquilo, mas você despreza, porque o seu lazer é melhor. Estar em sua casa deitado assistindo um Netflix é melhor. Mas hoje Deus quer desafiar vocês. Deus quer hoje balançar a árvore, porque a árvore que está com Ele, os frutos são muitos e eles não vão cair, porque Ele é a videira, a verdadeira. Tem muitas videiras por aí, muitas árvores bonitas, mas o fruto é amargo, o fruto não presta. Mas o Senhor, você pode até parecer que a fruta não é boa, mas ela é doce, ela vai ter sabor de mel. Tem um hino até que se fala sobre isso, sabor de mel, porque quando tivemos um dia lá com o Senhor, e Ele anunciar diante do Pai: esse aqui é meu filho amado, esse aqui eu chamei, eu entreguei meus filhos para Ele cuidarem, eu entreguei a obra, minha obra, para que eles fizessem, e eles fizeram com zelo e cuidado, fizeram com amor, não fizeram de todo jeito. Meu Pai, esse aqui é minha serva Elisângela, esse aqui é minha serva Gisele, essa aqui é minha serva Duda, meu servo Carlinhos, meu servo William, meu servo Mateus. Desculpa, eu não vou falar o nome de todos aqui, senão eu vou passar a noite toda. Que Deus abençoe vocês. Que vocês entendam que nada é sobre você. Nada é sobre você. Nada é sobre nós. Mas sim sobre Ele. Aquele que se entregou sem pecado algum, em morte de cruz, para que hoje tivermos vida. Esse livro foi escrito por Lucas. Lucas, ele não era um dos discípulos do Senhor. Ele conheceu Jesus através de Paulo, já quando ele estava na missão dele. E ele juntou escrituras que algumas pessoas falavam, relatos. Ele não conheceu Jesus, mas ele escutou sobre o Mestre. E ele foi alcançado. Ele não era judeu, ele era um médico. Para quem fosse médico naquela época, era um homem de boa posição social. E Lucas, ele abriu mão de viver no seu chamado de ser médico para seguir a Jesus. Ele seguia Paulo, ele era companheiro de Paulo. Onde Paulo estava, você encontrava Lucas. E ele fez essas escrituras e entregou, fez uma carta para, eu não lembro agora, fugiu da mente aqui, para um gentil. Porque o Senhor de Paulo, que agora estava pregando, porque antes o evangelho era separado. Quem era dominador da lei eram os judeus. Só eles iam ser salvos. Eles pregavam isso. Só os judeus iam ser salvos. Mas Jesus, ele morreu para todos, para os pobres, para o que era escravo, para o que era rico, que se fosse, reconhecesse Jesus como seu Salvador, fosse salvo. E ele escreveu para os gentios, para que eles também alcançassem. E hoje essa palavra chegou a nós. Foi escrita lá 60 anos depois que Cristo já tinha morrido. Ele escreveu, entre 60 e 90 anos depois de Cristo, ele escreveu esse livro, Lucas,
para que hoje chegasse até nós. E nós também ter o mesmo direito que ele teve de ouvir a palavra, conhecer Jesus e se apaixonar por ele, como nós somos apaixonados por ele. Somos hoje salvos, porque pessoas lá atrás se prontificaram de dar sua vida, de pegar o seu chamado e cumprir o seu chamado. Mas esse chamado não é sobre nós, é sobre ele. O que adianta, né? Lá em Marcos 8:36 ele fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta você ganhar um diploma, ser bem sucedido, mas você não reconhece que Deus é seu Senhor? Não adianta nada. Nós sem Deus somos o quê? Se Deus, ele sem nós, ele é Deus, continua sendo Deus. Mas nós sem Deus não somos nada. Muitas vezes dizemos: eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas continua fazendo as mesmas coisas erradas, muitas vezes se escondendo. Quando ninguém está, fuma um cigarro. Quando ninguém está na igreja, usa uma droga. Quando ninguém está por perto, toma uma cerveja. Quem conhece a Deus nunca vai ser o mesmo. Quem fala que conhece a Deus e faz essas coisas, nunca conheceram Deus. Porque quando Deus entrar na nossa vida, Ele muda tudo. Ele muda teu jeito de vestir, o teu jeito de andar, o jeito de cumprimentar as pessoas. A tua boca é limpa, é liberta. O Senhor te limpa por inteiro. O Senhor é o único que pode fazer isso. E hoje eu quero perguntar a vocês: qual é o teu chamado? Esse sermão, o Senhor me trouxe uma frase: qual é o preço do chamado? Qual tem sido o preço que você tem pago pelo chamado que Deus tem te dado? Você não fez nada ainda? Hoje é dia de você rever. Hoje é dia de você pensar. Porque você não precisa agradar ninguém. Você não precisa agradar. Porque o Senhor, quando mandou os seus discípulos lá, vai lá e prega o evangelho, fala do reino de Deus para aquelas pessoas. Mas Ele disse: olha, aqueles que não querem ouvir, que não te receber, limpa a poeira dos teus pés e sai. Porque vai ficar registrado: esse aí não me aceitou. Será que você está passando por isso? Será que hoje você está rejeitando a palavra de Deus chegar na tua vida, ela mudar e transformar? Você quer continuar na mesmice, fazendo tudo conforme todos os dias? Acordar, dormir, deitar, comer, pagar contas, e dormir, aí acordar, pagar contas. Deus não fez você para isso, amados. É uma decepção falar isso para vocês. Muitas vezes o lugar de conforto é lugar de trevas. O conforto muitas vezes está nos levando para a morte. Nós temos que abrir a nossa boca e falar do amor de Deus. Mas eu não sei falar. Isso não é função do pastor só não. Porque o Senhor, Ele fez e mostrou a eles como deveria fazer. E disse: vão e pregue o evangelho do amor, da salvação, do reino dos céus. Aqueles que estiverem doentes, curem. Você pode curar uma pessoa. Você recebeu poder e autoridade. Deus te deu poder e autoridade para que você tire demônios de pessoas que estão possessas. Deus não te fez para tu ficar em casa pensando no dia de amanhã. O dia de amanhã não pertence a você. Você não foi feito para estar em casa assistindo Netflix. É bom, isso é bom, mas edifica? O que tu está vendo está edificando você? Teu coração se enche, transborda? Ainda o melhor lugar de se estar é estar na casa do Pai, porque aqui tem palavra verdadeira, palavras de vida. Quando o pastor está aqui pregando, ele está querendo salvar a tua vida. Ele quer abrir os teus olhos, porque muitas vezes estamos sentados todos os dias fazendo a mesma coisa, mas não mudamos. Saímos daqui do mesmo jeito que entramos.
fazendo as mesmas coisas, fazendo o que deseja no coração. Eu desejo fazer isso, vou fazer. Ninguém me impede. Ninguém vai te impedir, meu filho. Mas essa atitude te vai levar para o inferno. Muitas vezes o Senhor diz, olha, não vai por esse caminho. E a gente tema e vai. O Senhor é misericordioso. Mas um dia Ele vai largar. Ele um dia vai deixar você viver a sua própria sorte. E um homem sem Deus é ruína. Muitas vezes o Senhor toca no nosso coração, mas a gente continua sem sair do lugar, paralisado. O que devemos fazer, irmão, hoje, é converter nossos desejos, é matar o nosso eu, porque o nosso eu nos vai nos levar para o inferno. Porque o nosso eu é enganoso, o nosso eu é egoísta, o nosso eu, ele quer só alimentar a carne. Se você não viver no Espírito, meu irmão, e em verdade, e em obediência, porque muitas vezes estamos fazendo coisa de criança, desobedecendo ao Senhor. O Senhor disse, não vai para aquele lugar, eu não quero você ali no meio daqueles amigos. E nós vamos e sentamos e muitas vezes caímos. Mas caímos sabendo que vamos cair, porque se você quiser estar de pé, é estar junto de quem está querendo ficar de pé, não é junto que está caído. A amizade é boa, irmão, mas aquela que diz para você, você está errado, você tem que servir a Jesus, você tem que estar nos braços do Senhor, você tem que buscar unção, você tem que buscar a sua salvação, você tem que buscar a palavra, você tem que ler a palavra. É chato um amigo desse, né? Mas esse é teu amigo, irmão. Ele quer te ver no céu. Porque muitos vão ficar. Quando o Senhor chegar naquele lugar, descer nas nuvens com os seus anjos, buscar a sua igreja, vai ficar muito assento ainda com pessoas sentadas nela. Vai estar cheias as igrejas, mas vão permanecer cheias. Meia dúzia vão subir. É uma vergonha. Porque nós era para estar fazendo... Nós temos que ser agentes de transformação, agentes de cura, mas estamos doentes, porque nós ficamos dando os ouvidos a que não é para dar ouvidos. A gente tem olhado para coisas que não devemos olhar, porque o Senhor, Ele foi bem claro. Se não quiserem ouvir, se não quiserem aceitar a palavra de vida, limpe a poeira dos seus pés e vão. Ele disse que não é para ficar adulando, não. Quem não quer nada com Deus, deixa ele com Deus, porque você não vai mudar ninguém. Porque quem muda, quem liberta, quem muda o coração do homem é o Espírito Santo. Quando há permissão. O Senhor não está mendigando ninguém, não. O Senhor quer salvar todos. O Senhor está com braços abertos, dizendo assim, filho. Aquela história do filho pródigo, o Senhor não foi atrás do filho que foi para fazer o que queria. Ele sabia quem era o pai. Quando ele estava lá, ele disse, na casa do meu pai tem comida em fartura, até os servos dele tem banquete, e eu comendo aqui lavagem, comendo bolotas. É o que muitas vezes vamos fazer, comer bolotas, porque não queremos ouvir o Senhor, não queremos dar ao Pai a honra dele. O Senhor, Ele só quer de vocês, que vocês obedeçam, sigam os seus passos, o passo do seu filho que foi entregue de morte de cruz pelo seu pecado. Jesus não merecia ser morto. Jesus não precisava ser morto. Ele não precisava morrer. Mas Ele deu a vida dele por vocês, sabendo que vocês iam negar. Porque Ele escolheu 12. Todos eles negaram Ele. Todos eles negaram. E um entregou Ele por poucas moedas. O Senhor quer mudar a tua vida, meu amado. O Senhor quer transformar a tua vida. O Senhor quer te levar a lugares altos, altíssimos. O Senhor quer que você seja agente de transformação e de libertação. O Senhor quer que você bote a mão num processo e diga, saia em nome de Jesus. Não é você, é o nome de Jesus que você carrega. O Senhor, Ele quando saiu, antes de mandar os 12 ir para... Ele deu poder e autoridade.
Se você ler o versículo 1 desse versículo do capítulo 9, lá está escrito: o Senhor deu poder e autoridade a eles para que expulsasse demônio e curasse. E hoje Ele te diz a mesma coisa: eu te dou poder e autoridade para que expulsar demônios e curar enfermos. E abre a tua boca e diga às pessoas que Jesus é a salvação, que o reino de Deus é dele. Ele nasceu para ser filho de Deus. Ele não nasceu para ser escravo do pecado e do diabo. O diabo muitas vezes tem deixado a gente em um lugar confortável, bom, gostoso. Ele não está nem aí para esses que estão desse jeito. Agora nós que estamos aqui, ele peleja todos os dias, ele batalha todos os dias, ele vai tentar contra a tua vida todos os dias. Porque ele não vai brincar de ser diabo. Ele sabe o dia dele, o dia não, mas ele sabe para onde ele vai. E ele quer levar o máximo de pessoas para lá. E se nós dormirmos e vacilarmos, vamos estar lá com ele. Porque não vai entrar no reino do céu os feiticeiros, os adúlteros, os bebarrões, as prostitutas, os mentirosos. Não vai entrar. Os desobedientes também, eu posso falar. Os que estão desobedientes, os que não estão nem aí para Deus. Irmão, tem pessoas clamando, querendo sair da droga, mas não encontra ninguém que possa dizer a ele: Jesus te ama. Um abraço, irmão, é cura. Uma palavra, e olha, Jesus te ama. Se tu não sabe pregar, irmão, mas só em tu falar que Jesus te ama, muitas pessoas têm se rendido só em escutar essa palavra, porque é a palavra que eles precisam ouvir. E muitas vezes temos negligenciado, temos visto pessoas na rua, bêbadas, embriagadas, e em nenhum momento a gente vai lá e dizer: olha, filho, Deus não quer tu nesse lugar, Deus quer tu num lugar melhor. Ele quer que tu tenha vida e vida em abundância. Deus quer te dar honra, Deus quer te dar uma casa, um lar, quer te dar uma família. Agora, para isso, tu tem que abandonar o teu pecado. Tem gente esperando a gente ir lá. Tem gente esperando a gente ir lá e dar essa palavra para eles. Tem gente que está na rua, tem comida, mas o alimento que ele precisa não tem, que é o nosso amor, o amor de Cristo que ele derramou sobre o povo dele. Porque nada faremos sem Cristo, porque dentro de nós nada guardaremos de bom. Se hoje tivemos alguma coisa de bom, alguma coisa de honesto, alguma coisa de ser um homem íntegro, não vem de ti, porque o nosso desejo é estar em pecado, é nos atolar no pecado, é fazer a vontade da nossa carne, porque a nossa carne é inclinada ao pecado. Mas o Senhor disse: aquele que aqui no versículo, no versículo 33, no 23, eu acho que é o 24, ele fala: aquele que quer, aquele que ama a sua própria vida, ele a perderá, mas aquele que dá a sua vida por mim, ganhará. Muitas vezes só temos nos apaixonado por nós mesmos. Nós somos lindão, nós somos bons, eu sou demais. O Senhor está a ponto de vomitar você da boca dele. Muitas vezes entramos na presença do Senhor só para pedir, não para agradecer. O Senhor não fez você só para isso. Deus tem muito mais para você. Para isso temos que, a primeira coisa, negar a si mesmo. Deixar de fazer a vontade de nós mesmos, da nossa própria carne, para fazer a vontade do Pai. Carregar a nossa cruz diariamente. Irmão, o ser humano não é fácil. Muitas vezes temos feito, mas não reconhece. Não que você queira reconhecimento, ou não que a gente queira reconhecimento, mas eles não reconhecem que precisa de Deus. Muitas vezes Deus está abençoando, ajudando. É difícil o ser humano,
Muitas vezes você está ali tentando ajudá-lo e ele acha que você é besta, que você está fazendo aquilo ali, que está lhe enganando, está tomando vantagem de você. A gente vai encontrar pessoas que querem tirar proveito de você. Você vai encontrar nesse mundo pessoas que vão estar ao teu lado e quando você virar as costas vai falar mal de você. Você vai ter ajudado pessoas, dado de vestir, de comer, dar a palavra, cuidar dela, cuidar da família, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua vida espiritual. Quando você vai virar as costas, ela vai falar mal de você, vai dizer que você não presta, vai dizer que... Mas isso é normal, ser humano é isso. Mas o Senhor disse que a gente tem que carregar a nossa cruz. Quando Ele diz carregar a nossa cruz, não é doença. Ele não está dizendo que você tem que carregar doença, carregar problemas. Não é isso não. Quando Ele diz que você tem que carregar a sua cruz, é que não é para você, não é por você, não é para você e nem vai ser nunca para você. Vai ser por Ele, para Ele, por meio dEle. O Senhor tem coisas grandes na tua vida, meu amado. Porque o que nós temos aqui nessa terra, o que podemos gozar do que é bom, não se compara ao que Ele tem para você lá na eternidade. Não se compara, não se compara. A luta ela é diária, é constante, vai ser todos os dias. Mas temos que tomar nossa cruz todos os dias. E o ponto final que ele fala, me segue. Seguir a Jesus, meu amado, é seguir a morte. A morte é iminente. Mas a morte que o Senhor fala é para que a gente morra para a nossa carne. Que a gente morra para nossos desejos. Para que a gente não viva pela carne, mas viva pelo Espírito. Que possamos seguir ao Senhor com diligência, com sabedoria, com obediência ao Senhor. Porque vai ter situações que você talvez pode passar até por necessidade. Eu creio que tem muito crente aqui que é crente de verdade e passou por provas. Muitas vezes não tinham o que comer. Porque ser crente não quer dizer que vai ter fartura de comida em sua casa, não. Ser crente é dizer assim, Senhor, obrigado, Pai, pela farinha que Tu me desse, que eu vou comer agora. E comer e agradecer. Diga, Senhor, obrigado. Porque o que murmura, certo? Não agrada ao Senhor. Porque o Senhor, Ele tem algo maior na tua vida para você. E que hoje, meu amado, você, através dessa mensagem, você entenda que há um propósito de você ter nascido. Que há um propósito para cada um de você. Talvez não seja igual a da pastora Mônica, da pastora Gisele, da pastora Elisângela, do Vinícius, do seu Alex, do seu Wellington, da Betânia, da Luana, do Mateus, do Anderson, do Léo. Cada um vai ter um propósito. Agora, para isso, temos que matar nosso ego, carregar nossa cruz e andar em obediência e seguir ao Senhor, mesmo sabendo que é um caminho de morte, porque o caminho de cruz é um caminho de morte. Mas o Senhor não quer que você morra na cruz. O Senhor quer que você morra nos seus delitos e pecados. Que você abandone a sua prática pecaminosa, aquela que você guarda ela e tem cuidado dela todos os dias. Vai lá, abre aquela caixinha e toca nela e diz assim, é tua, é minha. Eu sei que não é fácil, não vai ser fácil. Não foi fácil para Jesus estar junto do seu traidor. O Pedro disse a ele que mataria por ele. E quando perguntaram, tu és um dele? Ele disse, eu nunca nem vi. Ele negou. Muitas vezes temos negado o Senhor. Muitas vezes com nossas atitudes não temos dito que somos crentes, homem de Deus. Muitas vezes eu digo, eu vou à igreja, não sou crente. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo, eu sou um crente. E recebo o meu chamado, eu recebo a minha cruz e vou carregar todos os dias. E vou andar em obediência, porque eu quero ir para o céu. Eu quero que um dia que o Senhor me apresente ao Pai e dizendo, esse aqui é meu filho amado. Esse aqui é o meu filho que eu tanto amo. Eu morri na cruz por ele.
E Ele fez tudo o que eu falei, tudo o que eu pedi, Ele fez. Que Deus possa mudar o nosso coração, que o Senhor possa mudar nosso entendimento e que possamos viver a nossa vida como a vontade de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor derrame graça sobre a tua vida e que você assuma o seu papel, o seu chamado, o seu propósito. Você não nasceu para acordar, dormir. Ele te chamou para ser agente de transformação e libertação, agente de cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus,